de Voz é um espaço voltado para cantores, com conteúdos e informações que atendem também aos profissionais da voz de diversas áreas. Aqui teremos dicas e orientações a respeito de saúde vocal, aquecimento vocal, técnicas vocais, fisiologia da voz, exercícios de vocalizes, masterclasses de canto, entrevistas com profissionais de diversas áreas do canto, classificação vocal, performance cênica para cantores e diversos outros temas afins. Então, já para abrir a nossa primeira roda de conversa, né? Vamos falar um pouco sobre como é que a gente começou. Gleice, me fala aí, como é que foi que tu chegou ao canto lírico? Bom, vou tentar ser sucinta, né? Porque tem uma caminhada aí já bem extensa. Mas eu cantava na igreja, sou da igreja evangélica, né? Minha família é da igreja evangélica. E meu pai sempre gostou muito de cantar. Em casa eu via desde pequena, né? E meu pai, ele já apresentava assim, vibrato na voz. E eu desde pequena, o que é isso, pai? O que o senhor faz na voz? Eu não sabia nem o que era, né? Mas já me interessava, né? Uhum. Aí ele dizia, o quê? Aí eu, isso que o senhor faz. Aí ele, vibrato. Uhum. Aí ele, eu canto assim. Ele nem, assim, meu pai... Ele já sabia o que era vibrato. Ele nossa, sabia o que era vibrato, né? Mas ele não soube me explicar tecnicamente, porque ele não estudou o canto. Mas aí como foi, por exemplo, essa transição? Tu saiu da igreja e de repente virou uma cantora lírica. Como é que foi isso? Na verdade, eu queria estudar piano e teclado. A minha intenção inicialmente não era estudar canto. E aí aconteceu de abrir inscrição no conservatório para novos alunos, né, teste. E eu fui com a minha mãe lá, no Conservatório Pernambucano de Música. E aí quando eu cheguei lá já tinha, naquele semestre, não abriu especificamente para teclado e piano. Aí eu disse, poxa, era o que eu queria. Aí quando a gente foi saindo do conservatório, a minha mãe viu um cartaz lá, teste de canto, tal dia. Inscreva-se. E aí minha mãe olhou assim, você não gosta de cantar? Eu vivo cantando em casa. Por que você não faz o teste para o canto? Depois, quando você se familiarizar aqui com a escola, né, com o conservatório, você pode tentar mudar, né, de instrumento. E foi aí que eu disse, a senhora tem razão, mas vamos escrever. Me inscrevi, fiz o teste, lembro que cantei música popular no momento. Cantei uma música... Tu lembra qual foi a música que tu cantou? Às vezes no silêncio da noite. Aí as professoras assim gostaram da minha performance, né? Mas eu lembro como se fosse ontem. Elisete Galvão, né? Que é uma professora super respeitada, né? No meio lírico, do canto lírico. Ela estava na prova e ela disse assim, olha, o canto aqui no conservatório é canto erudito. Você cantou popular. É outra coisa. É bem diferente. Você vai querer? Aí eu disse, quero. Eu disse, eu vou aprender, veja meu pensamento, eu vou aprender o canto lírico, as técnicas do lírico e vou aplicar no canto popular que eu gosto, no gospel, né? Uhum. Bobagem minha, né? Que depois que eu comecei a estudar eu me apaixonei. Como não se apaixonar? Não tem como. E até hoje eu tô aí, né? Não deixo de cantar outras coisas, assim, por hobby, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas o meu foco realmente se tornou o canto lírico, Canto né? lírico. Na ópera, com certeza. E já são quantos anos de estrada, Gleice? Já, desde 2009 já são 20... 99, né? De 1999, isso, mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos de... Tá vendo? Que é uma grande história. E tu, Diel? Como é que foi tua história? Eu comecei a estudar desde pequeno também. Eu cresci na igreja evangélica e lá tinha escolinha de música. Na minha igreja, na época, tinha uma orquestra e eu me encantei primeiro por bateria. Eu queria tocar bateria. Aí fui estudar um tempo, depois 13 anos de idade, fui para o Centro de Criatividade Musical. Mas assim, eu era apaixonado por instrumento de cordas e eu queria. Aí consegui estudar violoncelo.
violoncelo com o professor João Carlos, na época. Legal. E achava lindo, né? Eu via TV Cultura, aquelas coisas da TV Cultura com orquestra. Sim. Eu lembro que eu escutava a Nona Sinfonia de Beethoven, aí tinha aquele solo do cello, fiquei apaixonado. Mas me encantava muito ver aqueles cantores na frente. Mas é um universo totalmente distante, né, de mim. Mas eu queria estudar canto para aplicar com o coral da igreja. Na época eu ensaiava o grupo, porque eu era o único que sabia ler alguma coisa de partitura, entendia um pouquinho de harmonia, aí comecei a trabalhar com os irmãos lá. E a gente foi desenvolvendo assim, eu queria ajudá-los, e pensando em ajudá-los eu fui estudar canto. Mas eu me encantava, eu queria ser aquele solista. E é isso, Eu acabei entendo. virando no solista, mas canto mesmo eu comecei a estudar acho que com 16 anos, mais ou menos, então já fazem... 16 anos já mudou a voz? Nada, minha voz Ficava oscilando. Era. Né? Que isso é um dos assuntos que vamos trazer, né, em alguma das nossas gravações sobre esse giro da voz. Qual é o momento correto da gente iniciar? Podemos estudar canto criança, adolescente, adulto, então tem uma transição aí, sabe? Tem uma historinha, né? Eu acho que acima de tudo é importante a gente respeitar o instrumento da pessoa. Isso. Então cada corpo é um instrumento e saber, Em cada principalmente em cada fase. Cada fase. Na infância, aquela criança não vai se comportar como uma voz adulta, a gente vai respeitar. Não deve, inclusive. Inclusive. Né? Tem gente que Não bota deve. os cantores, Exato. criancinha cantando como adulta, assim, Isso. com uma voz muito colocada demais. E se você é adolescente, obviamente, você vai ter oscilações na voz, até pela puberdade, oscilação hormonal. E, assim, enfim, vai ficar, digamos, com essa voz um pouco mais limitada. Algumas pessoas sentem, outras pessoas não. A gente tem fenômenos. Eu tenho alunas adolescentes que têm uma voz, assim, nossa, incrível. E tem gente que foi como eu, que iniciei, minha voz ficava, não sabia onde colocar, e a minha professora de canto disse aquela frase célebre pra mim: eu vou ter muito trabalho com você. Ai, que bom! Mas aí, foi legal pra mim, eu ter ouvido aquilo naquele Sim. momento, eu disse, pô, Então não não vai consigo. não, pois eu vou conseguir, eu vou estudar, estudar. e me esforcei e deu certo, né? Estamos aqui. É, É isso. Ele vai fazer também em torno disso, em torno de 20 anos. Também. eu acho curioso que, assim, as pessoas que vieram, né, de igreja, né, católica, evangélica, principalmente, prepara as pessoas para o gosto musical, né, que a maioria de nós, ela passou de igreja, ele também, eu também, né, eu não fui evangélica, mas eu também transitei pelas igrejas e foi onde eu tive contato com a música, onde me despertou também. Né? Meus pais tinham outra cultura, não era a cultura da música clássica, muito pelo contrário, era Pink Floyd, né? Led Isso, eu acho que era Zeppelin. rock, né? Tu chegou numa Meus fase, pais né? nessa fase, e também música né, popular brasileira, não tinha. E esse programa da TV Cultura, graças a Deus que ele existe, que tocou Diel, me tocou e com certeza tocou muitas outras pessoas. Sim. E eu assistia aqueles concertos dia de domingo, assim, à noite, se não me falha a memória. E também me encantava aquela formação que me fazia tão bem, um conforto tão grande. Eu não sabia, não entendia, não tinha informação. E de repente eu me peguei quando eu vi já estava dentro de uma escola, onde um professor, que já não está mais entre nós, que é de Janete, né? Janete, o sobrenome dela eu esqueci. E aí eu estava na escola chamada Biname, aqui de Recife. E aí ela me destacou, minha voz assim, a voz dela é uma voz de ópera e no meio daquelas pessoas eu digo, o quê? Né? Porque assim, eu fiquei em choque e aquilo me fez tão bem, me deu um conforto, uma identificação tão grande, e aí eu fui adentrando e fui aprendendo a gostar de ópera, porque tem pessoas que podem até gostar já de cara, mas normalmente ela vai te conquistando conforme você vai entrando naquele universo, né? E aí depois realmente a gente se identifica e quer assistir a ópera completa, quer entender a história, né, o enredo, é muito Foi bacana. Foi o meu caso também, né? Eu fui me apaixonando aos poucos pela ópera, né, porque eu não conhecia, né. O que eu via de ópera, por exemplo, na TV, era desenhos comerciais. O famoso pica-pau, né? Tem o Fígaro. Mas
Eu lembro que na época que eu entrei no conservatório, passava um comercial, eu acho, na TV. Era uma galinha cantando ópera. E eu vi aquilo e eu achava ridículo. Nossa, que coisa feia, que coisa... Veja, né? Interessante. Eu achava aquilo assim estranho, né? E de repente essa é a ideia que muita gente tem, errônea, né? Da ópera. E cabe a gente tentar transformar isso, né? Incentivar as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças, é uma arte maravilhosa. E assim não limita você a cantar só ópera. Sim. Porque a gente fica munido de conhecimentos que podemos aplicar em qualquer tipo de canto. Não é verdade? Eu quero dizer assim, eu acho que a ópera e a música clássica, ela me ajudou a entender muito mais sobre, eu acho que as lacunas que a educação, quem estudou em rede pública, enfim, então existem algumas lacunas ali, tanto de história como de filosofia. Você aprende tantas coisas com a música erudita em geral, né? Ou seja, sobre história, né, em geral, sobre vida, sobre humanidade, e de um jeito lúdico, porque a gente tem a música, a gente tem a parte de atuação cênica, então a gente quer se encantar por aquilo, e quando a gente vê, nossa, isso aqui é Shakespeare, isso aqui nossa, a gente está falando do barroco, do clássico, a gente está começando a falar sobre aquilo que eu escutava. Os períodos históricos, Exatamente, aquilo que a gente escutava em sala de aula e a gente não entendia, a gente está vendo ali na prática. Isso, entendeu? Exatamente. A importância da arte, né? Que ela transita pela história. E se tivesse casamento, né? Eu acho que é muito importante a gente, se todo mundo bem soubesse, estudava algum instrumento clássico, ou estudava música clássica, ou mesmo canto, que canto também é apaixonante, né? É isso. Na verdade é até interessante isso, né? Porque a gente às vezes trata a voz como se fosse não um instrumento. Né? Isso, exatamente. E eu acho que quando caiu para mim esse clique, quando eu comecei a estudar canto, porque eu vim de instrumento, né? Eu estudei bateria, estudei violoncelo. Ela teclado. Mas é bom, isso aí já prepara a pessoa musicalmente. Porque eu acho que o que muda principalmente é a sua mentalidade, o seu objetivo de estudo. Porque o instrumentista vai pegar o instrumento, vai lá, vai fazer escala, vai fazer arpejo, vai ficar vai tocar o tempo inteiro. E a gente não, o cantor, ele quer aprender música, ele quer aprender o repertório. E eu acho que é bem importante ter essa didática, né? Tanto de aprender, se solidificar na teoria, se solidificar com os exercícios e claro, o repertório, né? Acho que é importante também. Verdade. Eu acho assim que a realidade de hoje em dia, algumas coisas têm sido muito positivas para incentivar as pessoas a estudarem. Por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Eu estava cá com meus botões outro dia, eu vejo que tem uma procura muito grande de pais, assim, procurando aulas de canto para crianças porque querem participar do The Voice. Isso é uma mudança de cultura fantástica. Por quê? Porque aqui, até alguns anos atrás, não se tinha essa cultura de estudar canto. Né? Se acreditava que era uma coisa, um talento nato, né? Sim. Você já nasce com aquele talento, com a sua voz, né? E você não precisa estudar. Eu já conheci pessoas, né, que me criticaram assim, de uma forma muito, muito forte. Para que você estuda tanto canto? Para que você vai viajar para fazer um masterclass com o professor de fora? Você já canta muito. Você já gente, né? Quanto mais... Você já está pronta, você é pronta, você não precisa mais nada. Quanto mais, assim, mas assim, eu fiquei muito triste, porque ele não entendeu como que funciona o universo do músico que realmente se dedica e estuda. Total. Porque o nosso aprendizado, ele nunca termina. Isso é contínuo, até quando a gente morrer. Em todas as áreas, Em isso, todas né? as Se você é áreas. professor, seja de qualquer matéria, se você é médico, você precisa se aperfeiçoar, buscar. Então é o profissional do canto, há um percurso de estudo gigantesco que as pessoas não fazem ideia. Olha, tem universidade, tá voltada para canto lírico, canto popular, jazz, espalhada aí pelo mundo afora. Isso, né? isso. Inclusive aqui em Recife tem. Inclusive a gente tem um privilégio aqui em Recife de a gente ter várias escolas
de canto, né? No caso, escolas como É. o CEMO, né? O Centro de Olinda, né? O Centro Musical de Olinda. Sim, Tem o sim. Centro de Criatividade Musical de Pernambuco. Isso. O Conservatório Pernambucano de Música. A Universidade Federal A de Universidade Pernambuco. Federal de Pernambuco. O Seminário Teológico Batista. Isso. A gente tem o Minami, a gente tem Outras várias escolas também. particulares, Os particulares. Como é que é aquela escola? também? João Pernambuco. João Pernambuco. Uhum. Então, escolas que não só também em Recife, como também Nos arredores, né? na Na região região metropolitana. metropolitana. Exatamente. Isso. Então, Isso é bem importante a gente frisar isso, porque as pessoas não sabem onde é que eu vou procurar uma escola de canto. Muitas vezes não tem acesso eu não sei quem é um professor de canto. No caso aqui tem 3, por acaso. Mas, assim, quando eu era adolescente e queria estudar, eu não sabia a quem recorrer, quem procurar. Isso. Né? Digamos, para canto em si. Uhum. Né? E eu tinha vontade e eu até procurei. Por acaso, eu fui fazer uma excursão, acho que na universidade e tal, não sei o quê. E tinha um centro de artes ali e tinha um trabalho com coral. E ali eu conheci uma professora, conversei com ela e tentei me informar sobre como fazer aula de canto particular. Né? E aí a gente começou, na época, nossa, como foi maravilhoso. Ela me ajudou muito, embora ela tenha dado aquela crítica, né, inicial, mas me ajudou muito. Eu tenho um amor assim, pela minha primeira professorinha, né, Fábia. Fabinha foi a minha primeira professorinha. Uma crítica é importante na nossa vida. Às vezes pode bater negativamente, poxa, a pessoa, mas não, tem que entender quando a crítica ela é construtiva e quando é uma crítica negativa que só quer te fazer mal. Então, mas de certa forma, os professores querem o seu melhor, quer que você cante melhor, Porque quer que você tenha uma melhor Na verdade, performance. ela deve ter dito isso, porque assim, vamos nos aprofundar mais na questão técnica em relação aos tenores. É uma das vozes mais difíceis de se trabalhar tecnicamente dentro do repertório operístico. Isso eu já ouvi de professores assim, conceituadíssimos. Falando, por exemplo, Inácio de Nono já falou isso uma vez numa masterclass. Sim. Nossa, a voz do tenor é muito difícil. Por quê, né? Explica pra gente por quê, Diego. Inclusive, é um dos objetivos. A gente vai ter um vídeo sobre essa questão, né, dos registros, do passádio. Isso. Então, a gente vai trabalhar exatamente por quê. Enquanto a voz, as outras vozes em geral, utilizam o registro ou de voz falada, né, o registro de voz de peito, ou as vozes agudas utilizam o registro de voz de cabeça, né, ficam lá, né, para sempre e eternamente. O tenor não, a gente tem uma voz que não existe. Entendeu? É uma voz que eu falo grave, mas eu não canto nessa região. Imagine se eu falasse, se todo mundo falar. Não tem lógica. Então a gente constrói uma voz numa região onde a gente não pode, digamos assim, largar a nossa voz real, humana, nossa voz de peito. E a gente não pode também transitar para voz de cabeça, não pode fazer falseto. É verdade. Entendeu? Então construir esse meio do caminho. Então fica ali entre a cruz e a espada, é bem complicado. Então, gente, se você é um tenor e quer estudar canto, procure um professor de canto para ele te orientar. Você está passando por essa muda vocal, é normal, mas se você quer cantar, quer se aperfeiçoar, procure um professor de canto, que ele vai te ajudar. Eu vou pegar uma deixa aqui, assim, porque a gente está falando assim, poxa vida, eu vou estudar canto, eu gosto tanto, eu vou ganhar dinheiro com isso. Bem, vamos ver as possibilidades de você ganhar dinheiro com essa atividade, né? Gleice é uma profissional que já vive do canto, ela vai falar, Diel também, ele vive, né, dando aula de canto, entre outras atividades, eventos, foras. Eu também sou cantora, mas eu também trabalho com produção, então é uma atividade também, além de eu cantar, eu ofereço eventos, né? Eu preparo produções de ópera e tudo mais. Então, tem sim como ganhar dinheiro, é possível. Fala aí, Gleice, tu que já está há um tempão. Como é que é um assunto até bem importante, assim, a gente saber que, a gente não está na Europa, como muita gente que ouve a gente cantar e diz assim, você deveria estar na Itália, minha filha, você deveria estar na Alemanha. Você não devia estar mais você aqui. Não está, o que é que você está fazendo no Brasil? Isso é triste, mas... E na verdade, sim, existe um mercado aqui, as pessoas sobrevivem, minha gente, calma.
Vamos lá. Então vamos falar como é que vive um cantor lírico, na verdade. Assim, embora a gente não tenha corpos estáveis, que até o momento, né, nós estamos batalhando ainda para isso aqui em Recife. Sim. Mas é um meio, né? É um meio. É um meio. Quer dizer, se você for para São Paulo ou para outro Exatamente, estado... tem outros estados que têm coros e até profissionais, fora do coros Brasil. líricos que são Quer dizer, já concursados, pessoas que têm... né, já tem um trabalho. salário que é razoável. É bem razoável. Isso. Né? Mas no caso aqui, o cantor lírico, ele trabalha com outras atividades, né? Então vamos falar sobre como é que é esse mercado de trabalho, né? Bom, pra mim foi bem interessante, porque assim, eu tava, acho que eu já tinha uns 2 ou 3 anos de canto no conservatório, e eu comecei a trabalhar naqueles projetos, escola aberta, como estagiária, pela prefeitura. E aí tinha apresentações lá, e aí eu conheci um amigo meu, ele já cantava em casamentos, e aí ele viu que eu tinha potencial, e me convidou para cantar num casamento, né? E eu, até então, nunca tinha pensado nisso, né? Aí ele me passou o repertório, eu disse, nossa, tal, quanto a cachê tal. Fui lá, tremendo de medo. Ele me ajudou bastante na hora, assim, e depois que eu recebi o meu primeiro cachê, eu disse, nossa, eu vou ser paga por isso. Para cantar. Fazer algo que eu amo tanto. Algo que eu amo tanto, né? Então foi aí que eu entrei nesse universo, né? Trabalhei para outras orquestras de casamento, né? Trabalhando assim, cantando em cerimônias de casamento, né? Depois de Mas alguns... cantava lírico na cerimônia de casamento, nessa época? Bom, era engraçado que naquela época pedia-se mais repertório lírico. Eu já cantei um Bramaifu, O Meu Babino Caro. Eu já cantei Aleluia, de Handel, né? Enfim, em alguns momentos eu cantava lírico, mas foi muito importante para mim a versatilidade nos estilos, né? Porque num casamento a noiva ela pode pedir desde uma Ave Maria a um Conte Partirô, hoje uma música de Ana Vitória. Sim, sim. Né? Um sertanejo. Um sertanejo, enfim. um pagode. Que cada pessoa, eu acho que tem essa relação de música, no seu evento, obviamente, é uma relação de aquilo que a pessoa se identifica, aquilo que tem a ver com a história emocional do casal, enfim. Então é importante manter a versatilidade. Sim, eu acho também. É muito importante. E assim, foi uma coisa que eu fui aprendendo com a vida, né? Hoje em dia já tem escolas aqui que oferecem canto popular. Sim. Mas eu aprendi canto popular com a vida, mas com a base que o canto erudito me deu. Sim. E né? também você teve a vivência do gospel, né? Também que eu acho que ajudou bastante. Exato. É diferente, assim, quando a gente tem aluno, a gente sabe que a pessoa que cresce ouvindo um certo tipo de música, por exemplo, quem cresce na igreja ouvindo, tem até um ouvido um pouquinho mais apurado. Mais apurado de quem assim, nunca cantou na vida. Sim, mas assim, até eu tenho amigos e alunos também que vieram do rock, por exemplo, mas que tinham um hábito de escutar, de ouvir. É meio que a religião do rock, tem o pessoal. E é bem legal assim, saber que existem diferentes fontes, mas essa construção é importante para levar a gente para o estudo, enfim. Isso. E essa versatilidade que a gente está falando. Aí depois foi quando eu conheci André, meu esposo, né? E a gente resolveu abrir a nossa própria empresa. Sim. A André, ele é cantor popular, né? Aí juntou com canto lírico, cerimônia e recepção. E recepção. Recepção. Exatamente. Sim. E foi aí que, assim, vamos dizer, a minha vida profissional melhorou, né? Sim. Eu me tornei, de fato, uma cantora profissional, né? Realizando eventos até hoje. Agora deu uma paradinha por conta da pandemia, mas foi essa forma que eu encontrei, vamos dizer assim, de sobrevivência, né? Isso. E hoje em dia, além disso, eu dou aula na escola de criatividade musical, né? Então tudo isso contribui, né, eu sempre criatividade aqui lá na Rua da Aurora, né? Foi a primeira escola porque que eu antes era centro de criatividade, agora é escola técnica. Sim. Criatividade, eu estudei como escola técnica. Na época eu fiz o técnico em violoncelo. Era já Nossa. Pra você ver, né? Nossa. Aí a gente tem como sobreviver de música aqui. Sim.
Sim. Tem como ser profissional. E assim, a gente tem que tirar essa ideia, eu queria abrir um parêntese para uma discussão, não vou me alongar muito, mas assim, na época que eu comecei a fazer casamento, algumas pessoas me criticaram. Por quê? Você está se prostituindo musicalmente. Você está cantando qualquer porcaria. Porque existe uma classe de cantores líricos que só abre a boca para cantar impostado, né? Aí você vai ter que se virar para arranjar outra profissão. Eu queria muito ouvir essa pessoa cantando parabéns para você. Eu sempre digo, essa mesmo é a minha frase, sabe? Você não canta parabéns pra você. Aí teve até uma pessoa que uma vez me perguntou, né? Nossa, pena que trabalhar com evento é prostituição musical. Eu digo, não, é totalmente o contrário. Hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sou uma cantora profissional. Exato. Porque eu vivo da minha arte. Sim. A minha arte paga minhas contas. Sim. Perfeito. Sim. Ao contrário da vida triste que um cantor leva, tendo que se ver obrigado a trabalhar com outra coisa que ele não quer. Exatamente. Para pagar as contas. E essa foi a minha lógica, exatamente. Porque eu estudei em conservatório antes, né, na minha adolescência, mas eu entrava em conflito com essa vocação. Por quê? Eu pensava, não, eu acho que eu vou ter uma profissão, eu vou me estabilizar financeiramente e quando eu tiver mais velho, estável, aí eu vou voltar a estudar música. Então eu comecei a fazer curso, fiz curso de administração, trabalhei na época em banco, assim, enfim. E eu estava até estabilizado, assim. Até em banco? Trabalhei no setor financeiro. Eu acho que eu tinha 21 para 22 anos, idade novinho. E eu ia para o trabalho desejando que chegasse o final de semana, que é onde eu podia fazer aula de canto, que eu podia cantar na igreja, que eu podia... Eu esperava a minha semana inteira para esse momento. E eu entendi assim, não, eu acho que está errado, eu estou vivendo errado. Isso aqui não está legal. Eu acordava e dormia pensando em música, pensando no que eu tinha para estudar. E ali aquele espaço de trabalho, para mim isso era prostituição, na verdade, ali que eu estava me prostituindo. Não quem, assim... Eu também fui para outra área, educação física, né? Olha aí. Eu cursei metade do curso da UFPE de educação física e, assim, às vezes nas aulas práticas de basquete eu me via cantando no meio da quadra. Já pensou? E aí o pessoal pedia para eu cantar e dizia, o que você está fazendo aqui, menina? Vai lá para o CAC. Você está no lugar errado. E é tanto que eu tomei coragem depois de alguns anos e realmente desisti, né? Tranquei o curso e fui para aquilo que eu queria. Para mim chegou isso aí, eu me realizei que, sabe uma coisa? Morrer de fome eu não vou. Enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar. Eu posso, na minha vida, não ser rico, não ser um milionário, mas eu vou poder pagar minhas contas e viver. E ser feliz. Ser feliz. E eu decidi isso. No começo, a minha mãe fez assim, sabe? Vamos ver como é que isso vai funcionar, porque também ela não entendia como é que era esse do mercado, né? Mas aí eu entrei no conservatório de fato para fazer o curso técnico na época. Aí, na época, tinha uma casa bem famosa aqui em Recife, que tinha música popular e música lírica e tal. Não sei se vocês lembram, a finada casa, o Manhattan. Sim, inclusive fechou. o Manhattan. E a gente tinha um trabalho bem legal com música da Broadway, cenas de ópera, música popular brasileira. Sim. E ali eu encontrei um espaço, eu trabalhei 7 anos ali na época, assim, cantando. E dali me abriu portas, assim, para trabalhar em hotéis, trabalhar com casamentos, né? Conhecer algumas pessoas, inclusive trabalho com Gleice, a gente também é parceiro. Quando a gente Os casamentos, enfim, né? E com outros parceiros também, que foi tão importante para essa formação artística. Eu acho que, acima de tudo, o lugar de um cantor é no palco. Eu acho que o palco ensina muito. Assim, foi importante passar pelo conservatório, a construção, você fazer as provas, isso te prepara, mas se pôr à prova diante de pessoas, né? Eu acho Ficar que... só na escola e não ir a palco, Isso. dali você não evolui nada. Falando justamente sobre esse mercado de trabalho, é você entender isso. Eu comecei a entender que a gente, como cantor lírico, a gente que cria esse mercado. A gente faz acontecer algumas coisas. Então, pensando, se você fosse um cantor popular, você tem que fazer o quê?
um EP, um CD, colocar as suas músicas na plataforma. Então, de certa forma, quando a gente faz um projeto, né, a gente faz pelas leis de incentivo e faz um recital, e a gente cria, a gente fomenta essa arte, fomenta a cultura, fomenta concertos, esse próprio evento que a gente está promovendo, né, essas aulas. E eu acho que isso é criar espaços, né, para que as pessoas cheguem até nós e outras pessoas também busquem esse caminho que é essa arte maravilhosa que é o canto lírico, né? Sim. Eu acho que é isso. Então, vamos falar sobre o quê? Sobre saúde vocal? Saúde vocal, saúde vocal. Qual é a primeira coisa assim, o que eu preciso fazer assim, de mais básico para ter uma voz saudável? O que é que tu acha? Não, número um. Beber muita água. Beber água. Beber água, gente, é fundamental. Quantos por cento do nosso corpo é água, né? A gente evapora o tempo todo, então Isso. tem que consumir muita água. Quem bebe pouca água, a voz não é bom. Teu rendimento vai cair muito mais. Nem compara. Beber muita água. Acho que é o número 2. Tem um número 2. Sono. Sono. Sono é Descanso. fundamental, O descanso. descanso para recuperar, né? Então muita gente até, assim, tá rouco, aí eu tô afônico, que exercícios eu faço? Nenhum, silêncio. Você precisa dormir, né, repouso vocal, e eu acho que é essencial a gente saber o valor das pausas na vida da gente, para tudo, né? Verdade. Eu acho que canta bem filosofia de vida. É verdade. Eu acho que também, acho que posso botar como número 3 é o consumo da maçã, né? Essa fruta maçã astringente é uma fruta assim, super importante para o trato vocal também. Eu acho que, em geral, quando a gente fala sobre alimentação, você se alimentar de forma saudável, Isso. a maçã ficou muito comum por ser muito Conhecidíssima, conhecida, né? porque a gente realmente tem uma sensação do trato vocal mais limpo, Mais limpo. né? Ou seja, dilui um pouco a saliva fica... Em geral, os alimentos cítricos, né, assim, já vai dar essa sensação também dessa limpeza. Então, suco de limão, chupar laranja, enfim, é uma delícia. Acho que faz muito bem. Mas não tem propriamente ligação direta com a prega. A Mas maçã, é bem interessante. ela falou, eu lembrei na hora, porque eu tenho uma relação de amor com maçã. Eu amo maçã. Por quê? Porque eu tenho muito problema de refluxo. Refluxo. Aí eu como uma maçã todos os dias antes de dormir. Aí controla o refluxo. Tá vendo? E o Tem refluxo maçã, é um dos principais vilões da voz. Por quê? O que acontece? Aquele O suco ácido, né? ácido. Ele atinge diretamente Então, Quando as cordas você vocais. deita, aí ele volta, né? Ele sobe realmente, né? E atinge as cordas E vocais. pode atingir. Sim, exatamente. E pode até aspirar. Se for muito, Então você vai queimar, né, na verdade. vai é queimar a assim. garganta, né? Então, às vezes tem gente que tem pigarro e não, eu tô com tanto pigarro, pode ser refluxo. Então, esse Né? refluxo que você fala é justamente esse efeito entre aspas, da alimentação que não está equilibrada para o seu organismo. Então, se você consome bebida alcoólica em excesso, gordura em geral, Cigarro, fritura, nem se fala. em geral, vai te trazer algum transtorno, né, intestinal, estomacal, enfim, que vai te dar essa sensação de refluxo, enfim, não vai ser legal. Aí Não tem vai gente ser que tem, assim, por exemplo, hérnia de hiato, que é uma abertura na válvula, a válvula que deveria fechar depois que o alimento passa, ela não fecha, ela fica aberta. Aí depende do que a pessoa come, meu filho. Aí tem, Aí não tem alimentação. mas aí é uma patologia, né? Aí Volta. realmente é um problema. Né? Aí Saúde. você tem que ter aquele cuidado de depois de comer, esperar um bom tempo para poder dormir, para não voltar. Enfim, enfim, cada um vai saber lidar, procura um médico para saber lidar melhor com Em o seu geral, problema. eu acho que é a consciência de que, enquanto, se fosse um instrumento, o que é que você faz com o instrumento? Você guarda o instrumento na caixinha, você limpa o instrumento, Sim. a voz, a gente não tem como tirar a voz do corpo. Então você tem que cuidar do seu Cuidado corpo. mais especial ainda, né? Exato. Porque se ele pifar, ó, já era. Não tem conserto, não tem como você comprar
né? Um Então- contrabaixo. Então, muito A importante voz é você não vai comprar. outras Você- carinhas. você leva- comprar outra. você leva a sua voz para as festas que você vai. Se a festa é barulhenta e você faz competição sonora, você também... Também saúde vocal. Não ficar falando alto, gritando. Isso, a O rouquidão. que é essa competição sonora? Por exemplo, você está em um lugar barulhento e você quer se fazer ouvido, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Já passei por isso várias vezes. E, em geral, mesmo que a gente vai se apresentar em uma casa de festa, um evento que está muito barulhento, aí você não existe esse retorno de som do microfone que vai dar jeito. Você precisa ter consciência corporal desse uso vocal. Você usar a sua voz de forma saudável, equilibrada, para isso você vai ter que construir técnica, precisar fazer aula de canto, precisar estudar, e é isso. Eu acho que o outro conselho que eu daria para ter saúde vocal é adquirir essa técnica, você construir, né? Eu acho que é bem importante. Tá? É verdade. É isso. Então, continuando, né, sobre saúde vocal, eu acho que é importante a gente trabalhar tecnicamente, né, com o professor, os cuidados vocais também em casa, mas a gente também utiliza um pouco de alguns equipamentos que podem te auxiliar tanto no cuidado, né, da saúde vocal, como na própria construção de resistência respiratória, Total. entendeu? Então é muito importante, eu considero muito importante, se a gente tem ferramentas para nos ajudar, nos apoiar como cantores, eu acho que é importante a gente falar sobre. Então, que equipamento tu usa? A gente tá cheio de maquininhas aqui, certo? Eu vou mostrar algumas aqui. Bem, isso Mostra aqui, cada um, mostra vamos. um por um, vai lá. ela tá com um aqui. Esse daqui é um básico, esse aqui não é para resistência, mas é para hidratar, né? O soro, aqui é soro fisiológico, né? O soro, ele é... Essa parte aí vai ter que cortar, que eu quero me lembrar. O soro, ele é alcalino. Sim. O soro é alcalino, então Qual que é? alcalinizar a voz é importante. Então, se você vê grandes cantores que precisam ter muita resistência, que são os atletas da voz, podemos dizer, porque física e da voz também. Nós somos atletas da voz. Nós somos de fato, atletas né? da voz, né? Mas eu vou falar do canto popular, como Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Não sei se vocês já viram, às vezes eles no camarim lá, dando entrevista, e estão lá. Aqui, ó o fumê. Ninguém está passando mal, ninguém está Agora, com falta de ar. Ninguém tá doente. Não. Isso Não. serve para o quê? Para a gente hidratar a prega diretamente, né? Você E alcalinizar, né? Que é alcalinizar. importante. Isso não substitui água, né? Só para Isso. deixar claro, Beber água, beber água é essencial, mas isso aqui você vai sentir Isso é o seu fantástico. trato vocal totalmente hidratado, tudo. Teve vezes que, assim, uma experiência, uma vivência minha, que, assim, muitas horas de ensaio, a voz já estava cansada, já estava um pouquinho já opaca, aquela coisa sem muito brilho. E aí não era minha vez de cantar, eu fiquei lá quietinho e as pessoas ensaiando e eu fiquei aqui, ó, umas meia hora, as pessoas lá cantando. Quando eu voltei, minha voz já era outra coisa. É incrível. Juntou, né, o repouso A vocal que a gente nebulização falou, né, com soro. com o soro. Então é Com soro. maravilhoso. Vai, Outro gostei. equipamento que eu gosto de utilizar são os que ajudam a melhorar a tua resistência respiratória. Então eu gosto muito de dois instrumentos, né? Um deles é o Respiron, que é esse que a gente tem aqui, vou mostrar aqui da gente. Tem um super atlético, que é o DDL. Tem 3 Esse é níveis, pra né? Tem, existe o Classic, que eu acho que todo Que é mundo precisa fazer. Quem passa por cirurgia, que precisa abrir o externo, enfim, ou que passou por algum problema respiratório, faz fisioterapia respiratória usando esse equipamento. Então são aparelhos de fisioterapia respiratória, Sim, mas aí voltada a gente pega e utiliza para o canto, a Para o favor do canto, isso. para fortalecer, tá? Legal. Então, assim, a gente, eu acho que esse equipamento é muito versátil, é baratinho, sabe? É acessível para todo mundo. Eu acho que qualquer loja que Em média de vende- R$30, né? em média disso. Você pode comprar na internet ou nessas lojas que tem aqui fisioterapia e tal. De produtos médicos, Exato. né? Exato. Como é que tu utiliza esse equipamento? Ele tem 3 níveis aqui, né? O 0 para quem ainda está iniciando, né? E tem pouca resistência. Tem o 1, 2 e 3. O 3 é mais difícil. Então acho que o objetivo é manter as bolinhas. Isso. Esse aí é o Classic, né? Digamos assim, tem um nível para criança, mas esse aqui é o
todo mundo deve começar, é essencial, vai ser muito bom. Depois disso, acho que tem o Athletic 1, o Athletic 2 e o Athletic 3, que é por acaso esse aqui que eu tô. Aí você... Eu não sei qual é o que eu tenho. Eu vou procurar saber qual é. Eu tenho um lá. Ele é bem pesadinho, então não recomendo, não comece por esse aqui. Até porque eu consigo só chegar aqui no nível 1, no máximo aqui. A escala dele é muito pior, digamos assim. Sim. Então vou puxar. São duas formas, né, de ou manter as bolinhas em cima ou fazer aquela rápido. Isso. E subir o mais rápido possível. Mostra como é que né? tu faz. Mostra aí como é que tu faz e eu depois mostro. Isso. Tem que sustentar as bolinhas, né? Ó, aproveita nesse momento, não tenta suspender os ombros, tá? Que isso aí é uma dica importante que está começando e puxa a respiração de forma errada. Subindo aqui, não, a respiração sempre fortalecendo aqui nessa região do tronco, tá? Ok. Aí tu Né? faz isso algumas repetições. Tem quantas repetições tu faz disso, por exemplo? Eu tento botar uma minutagem, eu fico uns 3 minutos. Ok. 3 a 5 minutos, fico fazendo, né? Ou então eu conto, vou fazer 12 vezes, vou descansar, vou fazer mais 12 vezes, vou descansar. Dá uma alteração na consciência, dá uma tonteirazinha. Dá um barato, Dá, dá uma lombra. Então fica sentado, fica tranquilo, porque dá uma alteração. E É o isso. seu? Bom, eu gosto de utilizar isso aqui, sobretudo como também consciência respiratória, consciência corporal. Perfeito. Então, quando você vai inspirar, você observar o movimento da laringe, a laringe baixando, Perfeito. alcançando uma posição Sim. mais confortável, e a voz vai relaxando, né? Então eu sinto uma coisa maravilhosa, assim, quando eu pratico. Então eu começo, por exemplo, fazendo 30 inspirações dessa, bem longas, assim, longas nesse... Trazendo sempre a consciência, né? Isso, ou seja, e expandindo o quê? Expandindo todo, a caixa Caixa torácica, os músculos epigástricos, os intercostais, e tanto os oblíquos, a parte, né, do baixo ventre, toda a nossa estrutura, né, Toda a muscular. nossa musculatura Sinto essa expansão. que a gente utiliza para Exatamente. cantar. Então é muito importante para aquecer, para te colocar nesse estado de uso. Então eu gosto muito. Eu começo com essas 30 inspirações, O por exemplo. interessante é que meu esposo ele comprou porque ele teve Covid e ficou muito cansado, né? Ele é cantor, ele não estava conseguindo cantar. Aí ele fez um pouco os exercícios com esse aparelhinho, aí ele comprou um para mim também, né? Legal. Aí eu tô começando, né? a trabalhar com ele, Eu mas gosto- ele melhorou bastante. Para quem está começando, eu gosto muito de praticar um exercício que eu pratico com meus alunos, nessa primeira marca aqui, se você observar, Tem duas marquinhas. tem duas marquinhas, é colocar essa primeira bolinha aqui nesse centro centro. aqui E manter. e sustentar 3 segundos, Chique. tá vendo? Relaxa. Eita, é difícil, tem que deixar mais pesado. É isso, é bem difícil de manter o controle, não é preciso força não, é preciso muito controle. É, Bota controle. no umzinho, acho que vai ser legal. 2, 3, é Eita. bem difícil, viu? É bem legal pra você. Tá vendo? É bem legal. É, Aí você pode variar, colocar no meio, em cima, no meio, relaxa. Nossa, E assim legal. fazer o seu combo de exercícios. Muito bom. Eu gosto de praticar também com outro exercitador, que é equivalente a esse aqui, que Esse é chupando também, né? também, Inspirando, né? inspirando. Exatamente. É o Power Breath. Ele serve também como uma resistência, né? Que tem vários níveis aqui. Você vai rodando Nossa. e ele vai, digamos assim, dificultar a sua vida um pouco para respirar. Mas, Vai o que trabalhar a acontece? musculatura. Exatamente. Você vai precisar fazer mais força com a musculatura para o ar entrar. Então, você está fazendo uma malhação da musculatura do canto, né? Da musculatura Que para legal. respiração. Então, é bem legal. Então, Expira também aí. Expira os também. dois. E ele Quanto vem com... custa mais ou menos? Esse aqui é um pouquinho mais carinho, sabe? É em torno de 600, 700 reais. Nossa! É, Como é que é o nome desse É. que mostra cá? uns 3 dígitos. Power Breath. Breath. Power Breath. Nossa, que legal. É bem legal. É em torno de 700 reais, assim. 700 reais? Nossa! Mas vale a pena, vale a pena. Aí, Mas esse aqui de 30 também resolve, minha gente. ele Esse é um aqui profissional, então É. ele investiu nisso nele, né? Aí, continuando os aparelhos que estamos apresentando para vocês aqui, esse aqui é o shaker. Diel Rodrigues
ele apresentou esse aparelho para mim recentemente e eu comprei. E eu sou bem iniciante disso, então o que ele falar para mim vai ser provavelmente que vocês vão passar aí. Isso. E aí, como é que a gente utiliza isso aqui? Esse equipamento ele foi desenvolvido para você expulsar a secreção, né, do pulmão. Se você está com secreção presa, né, o famoso amigo do peito, catarrino, né, e ajuda muito ele tem uma bolinha de metal que quando você sopra, ela vibra. E essa vibração faz com que ela volta para o pulmão e libera os bronquíolos, dá uma liberada nessa secreção presa, secreção sibilosa. Mas pra gente cantor, além disso, qual é a função dele? Então, Porque você vai começar a prestar atenção sobre o fluxo de ar constante. Então, quanto mais fluxo, mais essa bolinha vai vibrar. E o objetivo da gente é que essa vibração continue constante. Se ela vibra lento, mas que ela vibre lento constante. Se ela vibra rápido, mas que seja um rápido constante. É importante que não haja uma alteração de em volta. Sim. Então, vamos fazer só um exercício aqui, deixa. aproveitando. Então, a gente vai fazer 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Você vai soltar o ar. Então, por 4 segundos. é soprando, então soprando. né? Jogando o ar, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vai. Tá devagar. Ninguém falou que ia ser fácil, não. Difícil, Vamos lá. viu? 1, 2, por exemplo, sobra lento. 1, 2. Perdão, gente, perdão. Vamos lá? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então tem que ter um controle mesmo. Exatamente. Também dá alteração na consciência, tá? Então faz sentadinho pra não ficar tonto. Quer dizer, fica tontinho. É importantíssimo esse exercício porque o cantor ele trabalha com o ar da expiração, né? Sim. Exatamente. Então a gente está trabalhando esse controle da saída do ar, isso é muito legal. Então você Gostei. pode experimentar também vocalizando, né, algumas frases, por exemplo, se você está com dificuldade, você tem que aprender a liberar mais ar durante uma frase, ou controlar esse fluxo de ar, você pode pegar aquele trecho da área e trabalhar esse trechinho. Então vamos ver um aqui. Vamos ver aqui. Caro meu bem. Uma área que todo cantor lírico tem que passar. Caro meu bem. Então vem de cima pra baixo, né? Caro meu bem. Isso. Isso. Observou essa vibração que é constante? Isso, é importante. Também. Agora percebe, nessa frase percebeu que teve uma alteração de vibração? Tá? Aí você vai, volta e faz a mesma frase buscando esse equilíbrio de vibração. Quando você solta e canta aí, exemplifica pra gente, tira aí e canta pra isso gente. para ensinar para o aluno iniciante é perfeito. É muito bom. Perfeito. Eu utilizo isso. Então, se você também não tem dinheiro para investir nisso daqui, você pode também investir num canudinho. Que é o lance do fluxo do ar que Gleice acabou de falar. É. Do controle do fluxo do ar. Você pode usar esse canudo também com uma Quanto garrafinha custa mais d'água. ou menos esse aí? Esse aí custa assim, em torno de R$50. Assim, todo ótimo. disso. Aí é acessível. É acessível, acessível. Certo. Esse aqui, ó, se você ainda não tem nada, você pode conseguir um canudo. Esse aqui, por acaso, é de plástico, né? Para ser reutilizável, né? A gente ser um pouco sustentável, né? Sim, sim. Então você pode pegar uma garrafa, encher meia Água. de água e Soprar. isso. E fazer de forma leve, de forma a prestar atenção. Esse tipo de exercício de onda ajuda muito a você manter o foco do som, se conectar com ressonância, deixar a sua ressonância livre e manter o fluxo de ar constante. Então é maravilhoso. Então eu utilizo isso inclusive em aulas de canto, na minha própria preparação. Sim, total, Então, também uso. me ajuda bastante. Também O uso do canudinho. canudinho. E quanto mais fininho, feito um pirulito, né? Aí dá mais pressão ainda. No caso, vai botar na água, não. Isso. Mas E o legal que eu acho de aquecer com canudo é que às vezes a gente está num ambiente que a gente não pode fazer barulho, por exemplo, né? sim. Por exemplo, a gente, em algumas gravações, estava em outro ambiente gravando, a gente não podia fazer barulho e eu não tinha conseguido aquecer. Aí o que eu fiz? Eu peguei um canudo, quando a gente canta no canudo, o som fica
Que isso? Minúsculo, mas você está trabalhando todo o seu apoio. É muito legal mesmo. Fica... Parece não som pequeno. Cantar, né? Exatamente. É diferente de aquecer a voz. Dá para aquecer, a voz fica no lugar, limpa, né? O legal é que fica muito limpa. E aí você não incomoda o vizinho, né? Não faz barulho. É verdade, é verdade. Acho que trouxemos bastante conhecimento para vocês, que vocês podem utilizar em casa. E vamos para as nossas próximas aulas.